Sabe aquele momento na administração pública? Assina-se um contrato super importante, uhul, etapa vencida. Mas aí, logo depois, vem aquela sensação, né? Tá, e agora? Como é que a gente garante que aquilo que está no papel vai acontecer de verdade, que o serviço vai ser entregue direitinho e, principalmente, que a lei vai ser seguida do início ao fim? Pois é bem aí que a gente vai mergulhar hoje. Vamos falar do peso das responsabilidades da administração na hora de gerir e fiscalizar os contratos. E o nosso foco é a nova lei de licitações, a 14.133, porque, vamos combinar, não adianta nada fazer uma licitação perfeita se na hora da execução a coisa desanda, né? Então a ideia aqui é destrinchar mesmo essas obrigações, como é que essa fiscalização tem que rolar na prática, quais são os perigos se a gestão vacilar e no final, claro, vamos tentar tirar uma dica útil para quem está ali no dia a dia lidando com isso. Queremos ajudar a clarear um pouco esse caminho para a gestão funcionar bem. Exato. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando, claro, na Lei 14.133, mas não só nela. Tem decretos importantes que regulamentam como o 11.246, sabe? E também instruções normativas que detalham como fazer, tipo a IN 5 de 2017 da CGES, que ainda vale para muita coisa por causa de outras normas. E, além disso, a gente olha para a jurisprudência, o que o TCU tem decidido sobre isso, e também manuais práticos, como os do Ministério da Gestão, do STJ. Enfim, é um conjunto de fontes que dão o suporte para essa discussão. Legal, para a gente começar a entender por que essa nova lei bate tanto na tecla da gestão e da fiscalização. Não bastava só garantir que, sei lá, o serviço contratado fosse entregue? Olha, esse é um ótimo ponto de partida, mas a visão da lei é bem mais ampla, sabe? O mais interessante, eu acho, é que a gestão e a fiscalização são vistas como a garantia de que o interesse público vai ser alcançado de verdade. Não é só receber o produto ou serviço, é ter certeza que o dinheiro público está sendo bem usado, aquele princípio da economicidade, né? Que os guias reforçam. É garantir a qualidade do que foi contratado e, um ponto-chave, verificar se a empresa está cumprindo tudo o que devia. Obrigações do contrato, da lei, as questões fiscais, trabalhistas, a Lei 14.133 amarra muito isso. Uma boa execução de contrato está ligada diretamente à eficiência da administração como um todo. É uma peça fundamental para a boa governança mesmo. Entendi. E a lei, os manuais, eles falam muito do gestor e do fiscal do contrato. Quem são essas figuras? Qual a diferença principal entre eles na prática? Porque às vezes parece que no dia a dia essas funções meio que se misturam, né? Perfeito. Essa distinção é super importante. E a lei, junto com os regulamentos, como o Decreto 11.246, tenta deixar isso bem claro. A gente pode pensar assim, o gestor do contrato, ele tem uma visão mais, digamos, panorâmica, mais administrativa, estratégica. Ele coordena o trabalho dos fiscais, ele que faz a ponte principal com a contratada, lida com as formalidades, tipo prorrogar contrato, fazer reajuste, repactuação, autorizar pagamento e, quando precisa aplicar sanção, geralmente parte dele. Os manuais do MGI e do STJ detalham bem essas tarefas. Já o fiscal do contrato, esse está mais ali, no campo, sabe? Vendo a execução acontecer de perto. A lei é bem específica nisso, lá no artigo 117. Diz que o fiscal tem que anotar tudinho o que acontece na execução num registro próprio e mandar corrigir falhas ou problemas que ele encontrar. Ele funciona como os olhos e ouvidos da administração lá na ponta, né? E ele reporta para o gestor, para os superiores, o que está acontecendo. Então não é um único jeito de ficar de olho, a fiscalização se divide dependendo do que se precisa olhar no contrato. Faz sentido? Exatamente. A fiscalização tem que ter várias frentes, ainda mais se o contrato for daqueles mais complexos, né? Os manuais mostram isso. Tem a fiscalização técnica, que é a mais óbvia, talvez. Ela vê se o serviço está sendo feito como combinado, quantidade, qualidade, prazo, o jeito de fazer, é o desempenho mesmo. Aí tem a fiscalização administrativa. Essa cuida mais da papelada, das obrigações que vêm junto. Ela confere documento, vê se a empresa está pagando imposto direito, trabalhista, INSS, controla prazo de garantia, organiza o processo para pagar ou para aplicar multa, se for o caso. E pode ter também a fiscalização setorial,
Essa geralmente é feita pela área que pediu o serviço ou o bem lá no começo, porque essa área tem o conhecimento específico para dizer, olha, isso que entregaram realmente resolve o meu problema. Uhum. E tem uma outra dimensão interessante que é a fiscalização pelo público usuário. Quer dizer, a opinião de quem usa o serviço ou o bem no dia a dia também é uma forma de controle e uma fonte de informação importante para a administração. O manual do STJ até menciona isso. Entendi essa divisão. E parece bem lógico que essas funções, né, principalmente quem fiscaliza a execução e quem autoriza o pagamento ou gerencia o contrato de forma geral, sejam feitas por pessoas diferentes. A ideia é ter uma checagem dupla para evitar erro ou até, sei lá, alguém encobrir alguma coisa. Exatamente, o princípio da segregação de funções é um pilar aqui super importante para a boa governança e os manuais e a própria Lei 14.133 batem nessa tecla. O objetivo é esse mesmo, evitar erro, omissão ou até fraude. Ter mais de um olhar sobre o processo. A lei proíbe que o mesmo servidor faça, ao mesmo tempo, funções que possam dar conflito, tipo fiscalizar e ele mesmo atestar a nota para pagar, sem nenhuma outra checagem. E tem um detalhe importante no Decreto 11.246, o servidor que é indicado para ser gestor ou fiscal, ele não pode simplesmente dizer, não quero. Ah, é? É. A não ser que a designação seja ilegal por algum motivo. Mas ele tem o dever de avisar o chefe se ele achar que não tem o conhecimento técnico para a função. Aí, nesse caso, a administração tem que dar um jeito de capacitar essa pessoa. E ainda nessa linha de quem pode ou não pode, tem as vedações por conflito de interesse que são cruciais. A lei não deixa que parente de donos ou sócios da empresa contratada até terceiro grau sejam gestores ou fiscais daquele contrato. O TCU tem várias decisões nesse sentido. É para garantir a impessoalidade, né? A moralidade. Uma proteção básica. Certo. Vamos trazer isso mais para perto da realidade. Um tipo de contrato muito comum e que sempre gera uma certa dor de cabeça é o de serviço continuado com mão de obra exclusiva. Tipo limpeza, vigilância, portaria. Aqueles em que a empresa terceirizada coloca funcionários fixos dentro do órgão. Como é que a fiscalização tem que ser nesses casos? Parece bem delicado. Nossa, esse é um ponto super crítico mesmo. Talvez um dos que exigem mais atenção. Nesses contratos, a fiscalização tem que ser, assim, muito rigorosa, principalmente em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa. Por quê? Por quê? Porque se a administração não fiscaliza direito, se ela é omissa, ela pode acabar sendo responsabilizada junto com a empresa. É a tal da responsabilidade subsidiária. Se a empresa não paga os funcionários, o órgão público pode ter que pagar essa conta na Justiça do Trabalho. É um risco financeiro e jurídico enorme. Guias como os do MGI, do STJ e a própria IN 05/2017 dão um caminho. A gente pode pensar em fases. Antes de começar o serviço, fiscalização inicial. Tem que checar a documentação básica dos empregados que vão trabalhar ali, nome, função, ver se a carteira de trabalho está assinada direitinho, conferir exame admissional. E a empresa tem que indicar formalmente quem é o preposto dela, o contato oficial. Fazer uma reunião inicial para alinhar tudo é muito bom. Aí vem a rotina, fiscalização mensal. E olha, tem que ser antes de liberar o pagamento. Aqui o fiscal administrativo principalmente tem um trabalho minucioso. Precisa ver se os salários e os benefícios, vale transporte, alimentação, o que tiver no contrato ou na convenção coletiva foram pagos. Isso significa analisar comprovante de pagamento, mas também conferir se o FGTS e o INSS foram recolhidos, olhar as guias, as relações de empregados. Tem que ver se a empresa está regular fiscalmente, né? Geralmente se olha no SICAF ou pede as certidões. É bom conferir também, mesmo que por amostragem, as folhas de pagamento, os contra-cheques. E não pode esquecer de outras coisas. Controle de ponto, férias, afastamentos. E ver se a empresa está cumprindo as cotas legais, tipo para pessoa com deficiência, aprendiz. A Lei 14.133 reforça isso também. E tem a fiscalização diária, que é mais focada ali no dia a dia, no comportamento. Um ponto crucial. O pessoal da administração não pode dar a ordem direta para o funcionário terceirizado. A comunicação tem que ser sempre via preposto da empresa. Qualquer problema, qualquer reclamação sobre o trabalho deles, tem que registrar e falar com o preposto para a empresa resolver. Nossa, é uma lista e tanto de coisa para checar, hein? Especialmente essa parte mensal, com tanto documento.
Como é que os cristais conseguem dar conta disso tudo na prática? Tem algum macete? Olha, macete, não sei. Mas a chave é ter método, organização e usar as ferramentas certas. Checklist ajuda muito, sabe? Para não esquecer nada. Os manuais até sugerem isso. Fazer por amostragem alguns itens, como conferir algumas carteiras de trabalho em vez de todas, também é uma técnica válida. Usar tecnologia que a própria Lei 14.103 incentiva pode ajudar. Automatizar consulta de certidão, por exemplo. Mas assim, o ponto central mesmo é documentar tudo. O artigo 117 da lei é claro, o fiscal tem que anotar todas as ocorrências. Esse registro é a segurança dele e da administração. É a prova de que ele foi diligente. E fazer reuniões frequentes com o preposto também ajuda a resolver rápido as pendências. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. A administração, os fiscais, eles não podem, de jeito nenhum, criar uma relação de chefe-funcionário com o terceirizado. Isso pode dar problema de vínculo empregatício. O TCU pega pesado nisso. Não pode se meter na gestão da empresa, tipo, contrata fulano, isso é ingerência. Não pode deixar o terceirizado fazer tarefa que não está no contrato. Desvio de função. E não pode dar benefício de servidor, tipo ponto facultativo, recesso, para o pessoal da terceirizada. Essas são linhas vermelhas bem claras. Entendido. Então, amarrando tudo isso, quais são as consequências reais, sabe? Os riscos que a gente pode sentir no bolso ou na pele se a administração falhar nessa fiscalização cuidadosa? O que acontece de verdade? Essa é a pergunta de milhões, né? As consequências de uma fiscalização ruim ou inexistente podem ser bem pesadas, em várias frentes. Primeiro, óbvio, o prejuízo financeiro direto. Pagar por um serviço que foi mal feito ou nem foi entregue, ter que pagar a dívida trabalhista da empresa, a tal responsabilidade subsidiária, que pode ser uma fortuna, e até o próprio órgão pode levar multa do TCU por não ter fiscalizado direito. Segundo, as implicações legais e a responsabilização pessoal. Além do órgão poder ser processado pelos funcionários terceirizados, os próprios gestores e fiscais que foram omissos podem responder por isso. Processo administrativo, às vezes até judicial. Não é brincadeira. Aí tem os problemas operacionais. Serviço que para, ou que é feito com qualidade ruim. Isso atrapalha o funcionamento do órgão, o atendimento ao cidadão. E, claro, tem o dano à reputação. A imagem da instituição fica arranhada, né? E tem mais um ponto, que às vezes a gente esquece. A omissão na hora de punir a empresa. Fiscalizar não é só ver se está tudo certo, é também agir quando está errado. A administração tem o dever, pela lei nova também, de aplicar as sanções que estão no contrato, advertência, multa, até impedir de licitar se a empresa pisar na bola. Se não aplicar a sanção quando devia, isso também é uma falha. Nossa, fica muito claro. Essa tarefa de gerir e fiscalizar contrato não é só seguir um protocolo, né? É uma gestão de risco mesmo, com impacto financeiro, legal, operacional, na imagem, para o órgão e para as pessoas envolvidas. Exatamente. E vale até colocar um contexto que a Lei 14.133 tenta trazer. A lei busca um certo equilíbrio, digamos, entre a gestão e o controle. Ela fala muito em gestão de riscos, em controle preventivo, lá no artigo 169, mencionam o modelo das 3 linhas de defesa. E um ponto bem importante no artigo 170 é que ela diz que os órgãos de controle, tipo TCU, têm que levar em conta as dificuldades práticas do gestor, o contexto da decisão. É uma tentativa de evitar aquele medo de decidir, o apagão das canetas, sabe? Onde o medo de ser responsabilizado paralisa tudo. Querem um controle que funcione, mas que não ingesse a administração. Fazendo um resumo então da nossa conversa, fica nítido que gerenciar e fiscalizar contratos com a Lei 14.133 exige uma postura bem mais ativa, organizada, atenta da administração. Não é só burocracia, é garantir que o contrato funcione, que o dinheiro público seja bem gasto, que a lei seja cumprida em todos os detalhes, com papéis bem definidos para o gestor e para o fiscal. Perfeito. E isso significa, na prática, fazer verificações constantes, técnicas administrativas, com um olhar especial para esses contratos de mão de obra, por causa dos riscos envolvidos. E vou repetir porque é fundamental. A espinha dorsal disso tudo, que dá segurança, é a documentação.
Registrar tudo, cada passo, cada checagem, cada probleminha. É a prova de que a administração fez o dever de casa. E se eu pudesse dar uma dica final, conectando tudo isso para os gestores públicos, seria: invistam para valer na capacitação contínua das equipes de gestão e fiscalização. A própria Lei 14.133 exige isso, que os agentes sejam qualificados, entender bem o contrato, a lei por trás, inclusive as complicações trabalhistas e previdenciárias quando for o caso, dominar as técnicas, as ferramentas de fiscalização. Isso não é luxo, é necessidade. Uma equipe bem preparada é a melhor defesa contra risco e o caminho para ter contratos que funcionam bem. É investimento, não gasto. Excelente dica. E para a gente fechar com uma reflexão para o futuro, já que a lei nova fala tanto de gestão de risco, de controle, como será que a tecnologia, que sabe até a inteligência artificial, vai mudar essa fiscalização de contratos lá na frente? Será que a gente vai ter, sei lá, fiscais robôs ajudando a analisar documento, cruzar dado, alertar sobre problema? Fica aí a provocação sobre como a inovação pode transformar essa área tão importante, né?